Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal Semeando Palavra Divina e quem fala com você é o pastor Luciano Silva. É uma alegria muito grande poder estar recebendo você aqui em nosso canal e nós vamos estar realizando hoje mais uma pré-aula referente à lição 2 da lição dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para ficar conosco nessa aula até o final, pois eu tenho uma grande surpresa, para quem assistir a aula e até o final, a gente tem uma surpresa muito grande aí para vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, quero pedir que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para sempre que nós colocarmos um vídeo novo, você seja informado, desse vídeo que nós estamos colocando aqui no nosso canal. Deixe o seu like se você gostou da lição e coloque seu comentário, por gentileza, deixe um comentário aí embaixo daquilo que você achou da lição, compartilhe nas suas redes sociais. Esse canal tem o objetivo, de nós estarmos aí compartilhando da palavra de Deus para trazer edificação para vocês. Que Deus lhe abençoe. Eu vou aqui, compartilhar a tela do meu computador com a aula que nós preparamos para vocês. Olá, estamos aqui na tela do meu computador e hoje a nossa pré-aula está baseado na lição de número 2 da Revista dos Adultos e o tema que nós vamos estar discutindo aqui é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Mais uma vez eu quero lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e, se possível, coloque o seu comentário aí embaixo falando aquilo que você achou da aula. Compartilhe também nas suas redes sociais, que com certeza esta aula vai estar trazendo edificação para muitas pessoas. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que está baseado na carta de Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tem uma palavra dentro aí do texto áureo que eu destaquei até em vermelho aí, os irmãos estão observando, pois eu quero expor a definição desta palavra, pois ela é muito importante e vai nos ajudar com uma compreensão melhor no decorrer desta pré-aula. A palavra bendito, ela é uma expressão rabínica comum que indica louvor a Deus. Devido aos seus muitíssimos benefícios, ela vem da palavra eulogetos, que significa adorável, abençoado e bendito. Porém, essa palavra no Novo Testamento, ela é usada apenas com respeito a Deus, que é aquele digno de ser adorado. O apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo 3 até o versículo de número 14, ele vai tributar a Deus um louvor, em gratidão a todos os benefícios que ele recebeu nos lugares espirituais. Não só ele, como a igreja em si. Então é sobre isso que a aula vai estar tratando, hoje. Referente a esses benefícios que Deus nos ofereceu através da morte de Cristo ali na cruz do Calvário. A forma do verbo da palavra bendito, que é a expressão eulogel, significa abençoar, bendizer, dizer bem, louvar, exaltar. Então, a intenção de Paulo era exatamente louvar a Deus por tudo aquilo que ele fez em favor dos homens por intermédio do nosso Senhor. Vamos aqui. A nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois o versículo 9 até o versículo de número 14,
né? E o texto diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É um texto teológico muito profundo, né? No decorrer desta pré-aula a gente vai estar tratando aí de alguns termos bastante interessantes que Paulo apresenta dentro desses versículos, ok? O objetivo geral da nossa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E nós temos aí 3 objetivos específicos. O primeiro é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. O segundo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro e último, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Nós vamos estar aqui iniciando o nosso primeiro tópico, né, que tem como tema a nova posição em Cristo. E eu coloquei aqui uma observação, né, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Que coisa gloriosa, né, meus irmãos? Nós não tínhamos condições alguma de alcançarmos, né, um relacionamento com Deus, viver essa eternidade com Ele, pois após o pecado, toda a raça humana ficou nesta condição de morte eterna, afastada totalmente do seu relacionamento com Deus e perdida por causa do pecado. Mas Deus, por sua infinita bondade, misericórdia e graça, né, estabeleceu o plano da salvação. Né? Antes mesmo que o mundo fosse fundado, ele já estabeleceu o plano da salvação, e neste plano de salvação ele nos trouxe diversos benefícios, os quais serão abordados aqui nesta pré-aula. Então nós temos razões para glorificar a Deus, adorar a Deus, porque nós estávamos perdidos nesta condição de morte eterna, separação total de Deus, mas Ele, pela sua bondade, amor e graça, veio até nós e nos trouxe a oportunidade de desfrutarmos da salvação. O primeiro subtópico do tópico de número 1, né, nós vamos falar aí um pouco a respeito da doxologia, né? Uma palavra que talvez não seja do conhecimento de muitos, mas nós vamos entender aí, né, neste primeiro subtópico, do tópico do número 1, o que significa esta palavra, né, o que ela representa, tá? Eu coloquei aqui 4 pontos, né, para a gente estar abordando. O primeiro, o que é doxologia. O segundo, onde era aplicado a doxologia. O terceiro, somos obrigados a praticar a doxologia. E por fim, né, apresentando aí o apóstolo Paulo, que compôs diversas doxologias.
O primeiro ponto, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é exatamente o que é a doxologia. Analisando o dicionário da língua portuguesa, doxologia é um substantivo feminino, né, que significa prece, hino ou cântico de glorificação a uma divindade. Porém, esta palavra ela é de origem grega, tá? E no grego ela vem da junção de duas expressões. A primeira, doxa, que significa glória, e a segunda, logia, que é palavra ou estudo, né? Então é palavra de glória, o estudo da glória. Ela foi uma fórmula, né, no Novo Testamento e no Antigo também, uma fórmula de louvor e glorificação usada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Dentro da religião, né, a doxologia faz parte final com a qual se conclui um hino, uma prece, uma oração. Então, isto é a doxologia dentro da religião. A segunda pergunta é onde era aplicado a doxologia, tá? A doxologia, ela era utilizada para iniciar ou finalizar uma oração, como eu já disse ali na definição, podendo ainda ser um cântico isolado ou declaração espontânea de louvor. Resumindo, uma prática de adoração sincera, verdadeira, né, a um ser superior, a um ser divino. Devemos praticar, né, sempre a doxologia, a prática do louvor, não somente pelo que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Então, o nosso propósito, o nosso objetivo ao apresentar um culto a Deus é exatamente termos em mente que este ser sobrenatural, este ser eterno, este ser poderoso precisa receber o nosso louvor, a nossa glorificação, principalmente por aquilo que Ele é e não simplesmente por aquilo que Ele faz, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período da igreja contemporânea, onde as pessoas têm cultuado a Deus somente com a intenção de receber alguma coisa dele, né? E a maior riqueza que nós temos, pessoal, já foi garantida na cruz do Calvário, que é a certeza de desfrutarmos da salvação eterna, ok? A nossa terceira pergunta está aqui: somos obrigados a praticar a doxologia? Tem um texto, né, em João, capítulo de número 4, eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. João, no capítulo de número 4, existe uma expressão bastante interessante, né, quando Jesus está, né, diante daquela mulher samaritana, e ele vai expressar no versículo 23 algo bastante interessante. O texto diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Né? Então, o próprio Cristo está afirmando que Deus ele procura, né, os adoradores. Então, se Deus procura os adoradores, é porque existe, né, uma exigência da parte dele para que essas pessoas que sejam encontradas por Deus nesta condição realmente possam expressar a Ele uma sincera adoração, uma verdadeira adoração. Né? Aí existe base, né, se nós somos obrigados a praticar a doxologia. Nós temos um texto em Salmos, capítulo 29, versículo de número 2, que diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Então existe aqui uma exigência de Deus, né,
pedindo para que os homens atribuam a ele glória ao seu santo nome, né? Que possamos ser encontrados por Deus nesta condição, que toda vez que nós nos prepararmos para oferecer um culto a este Deus, que o nosso culto seja exatamente com um objetivo, um propósito de louvar, engrandecer e bendizer o nome dele. E por fim, né, interessante que além dessa doxologia aí no capítulo de número 1, né, que é a aula que nós estamos vendo hoje, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo compôs várias doxologias, né? Paulo, em diversas partes de suas cartas, ele vai expor diante de Deus um louvor para glorificar o seu nome, né? Nós temos alguns textos aqui. O primeiro que eu separei aqui para compartilhar com vocês é Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Temos também Gálatas capítulo 1, versículo 5, uma outra doxologia de Paulo, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Temos também um outro texto em Efésios capítulo 3, versículo 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E por último, Filipenses capítulo 4, versículo 20, ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, esse primeiro tópico da lição a respeito da doxologia, né? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, né, esse louvor que Paulo expressou a Deus e o que Paulo vai nos mostrar dentro desta adoração, né, que ele estava realizando aí na carta. Nós vamos aqui para o nosso segundo subtópico, do tópico de número 1, e o tema é bênçãos espirituais. Essas bênçãos envolvem a ação da Trindade, Deus que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Então, o capítulo de número 1, do versículo 3 ao 14, né, nós vamos ver aí a ação da Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando, trabalhando, agindo, né, para proporcionar a todos aqueles que receberam a salvação através da fé, os benefícios que ela pode proporcionar a esta pessoa, né? Deus nos abençoou, né? Esse texto aí, ainda analisando o versículo 3 do capítulo de número 1, Paulo engrandece o nome de Deus e ele fala que Deus nos abençoou, tá? A palavra abençoar é um verbo que indica uma ação acabada, né? O que sinaliza que fomos completamente abençoados, tá? Deixa eu mudar aqui, não é abençoadas, é abençoados. Então, essas bênçãos espirituais, ela completa o ser humano em todos os sentidos. Então, quando Paulo diz que Deus nos abençoou nos lugares espirituais, ou nos lugares celestiais, melhor dizendo, Paulo estava dizendo que aquilo que Deus nos oferece é completo, é perfeito, não há mais necessidade de nada, ok? Então, dentro do texto que nós estamos estudando, eu dividi aqui, né, quais são essas bênçãos espirituais, né, o que Paulo apresenta com relação a essas bênçãos espirituais. Então, nós temos aqui, né, primeiro, que ele nos elegeu para sermos santos, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4,
predestinou-nos para sermos filhos, Efésios capítulo 1, versículo 5, nos fez agradáveis para si, Efésios capítulo 1, versículo 6, temos a redenção pelo seu sangue, Efésios capítulo 1, versículo 7, achou-nos por sua vontade redentora, Efésios capítulo 1, do 8 ao 12, revelou-nos a palavra da verdade, Efésios 1, versículo 13, parte A, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13, parte B, e por fim garantiu a validade da promessa. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 14. Então nós vamos estar aí analisando alguns pontos dessas bênçãos espirituais, e o primeiro que eu quero discutir aqui com vocês é a respeito da eleição, da escolha. Nós vamos tratar, na aula de número 3, de forma mais detalhada, a questão da eleição. Hoje eu quero aqui somente trazer uma definição para entendermos o que é a eleição, tá? Que Paulo vai falar aí no versículo de número 4 do capítulo 1. Eleger é a mesma coisa que escolher ou chamar, tá? E nós temos que nos atentar que existe pelo menos 3 verdades com relação à eleição, tá? A essa escolha. Primeiro, a primeira verdade é que a doutrina da eleição ela é uma revelação divina, não é uma especulação humana. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso, que essa doutrina ela é uma revelação divina e não uma especulação humana. Existem vários debates com relação à questão da eleição. Como eu disse para vocês aqui, na próxima aula nós vamos estar abordando de forma mais profunda essa questão da eleição, mas mesmo com todos os debates que existem em torno da eleição, o homem não tem como definir nada através da sua especulação, porque a eleição é uma revelação divina, né? Foi Deus quem revelou a nós, dizendo que Ele nos escolheu, que Ele nos elegeu, né? Uma outra questão com relação à eleição, que nós vamos falar de forma mais detalhada, né? Será que realmente a eleição é algo individual ou é algo coletivo? Né? Nós vamos entender isso. Porque a partir do momento em que eu defino a eleição para o indivíduo, né, eu estou correndo um sério risco de colocar Deus numa condição de um ser injusto, né, onde ele escolhe alguns para salvação e outros para condenação. Né? Essa questão da escolha, da chamada dentro, né, do âmbito da eleição, nós temos que entender a respeito disso, né, se realmente a eleição ela foi de forma coletiva ou individual, se existe exatamente a questão individual dentro da eleição. Mas na próxima aula nós vamos estar abordando este assunto. A segunda verdade que eu preciso entender com relação à eleição é que ela é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado, né? Algumas pessoas usam essa desculpa, né, pelo fato dela estar dentro de uma comunidade religiosa, né, ela pode praticar o que ela bem entende, porque dentro da consciência dela, se Deus a elegeu, então mesmo que ela cometa alguma coisa errada, algum pecado, né, ela não vai perder a salvação, né, porque ela foi predestinada para aquilo. Então nós vamos entender aí na próxima aula se realmente isso é uma realidade, pois analisando o próprio texto de Paulo, né, ele deixa claro que Deus nos elegeu para a santificação, para a santidade. Então nós temos que compreender que a eleição ela sempre vai ser um incentivo à santidade. E terceira e última verdade concernente à eleição é que a doutrina da eleição é um estímulo à humildade, tá? E não um motivo para nós nos orgulharmos, ok? Nós temos aqui a segunda bênção, né, espiritual, Efésios
capítulo 1, versículo de número 5, onde eu destaquei aqui, predestinou-nos para sermos filhos, ok? A palavra predestinar é uma tradução do grego prorizo, que literalmente significa assinalar de antemão, tá? Essa palavra, ela também é a junção de duas, né, dentro da sua etimologia, que vem da palavra pré, que significa antes, e orizo, né, que vem da mesma raiz etimológica de pro-orizo, ok? Vem da mesma raiz etimológica. E a palavra orizo significa determinar, né? Então, é decidir ou determinar de antemão, pré-determinar, ok? Então, ele nos predestinou. Então, predestinar, né, é você decidir ou determinar de antemão. Nós vamos estudar na próxima aula, né, a questão da predestinação, em que sentido é essa predestinação. No texto, Paulo, ele diz que nós fomos predestinados, né? A primeira fase desse encontro do homem com Deus é exatamente a eleição, que tem como prioridade nos incentivar à santidade, e depois que ele nos elege, nós somos predestinados. Dentro do texto, Paulo diz que ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, tá? Filhos por adoção são filhos adotados, porém, dentro do texto, esses que foram adotados têm também o mesmo direito do filho legítimo na herança. Então, tudo aquilo que pertence ao filho legítimo também, né, pertence aos que foram predestinados para serem filhos por adoção. Mas na próxima aula nós vamos aí definir de forma mais clara esta questão da predestinação. Terceiro, nos fez agradáveis para si, tá? A palavra agradáveis que aparece aí no texto usado por Paulo vem do termo grego charito, que significa agraciar, dotar de honra especial, tornar aceito, ser altamente favorecido, ok? Então é um favor que nós recebemos da parte de Deus, né? Deus nos dotou de uma honra especial, nos tornando aceitos por Ele. E isso se deu através da graça, né? O quarto ponto aí, temos a redenção pelo seu sangue, né? A palavra que se destaca aí é exatamente a questão da redenção, né? E como que ela aconteceu? Através do sangue. A palavra redenção, ela vem do termo grego da expressão apolutroses, que significa obter algo por meio de compra, pagar o preço junto pelo resgate de algo. Né? Redenção aqui é aplicado especialmente no resgate de escravos. Então foi o que Cristo fez por nós, né? Ele nos resgatou, né? Ele pagou um preço muito caro e esse preço foi o sangue. Nós estávamos na condição de escravos e fomos resgatados, né? Vai ter aulas que nós vamos abordar isso, aí é um dos benefícios da salvação, né? A redenção. Mas ela, resumindo em miúdos, é exatamente isso. Né? É o preço que foi pago para resgatar alguém que estava na condição de escravos. E aí nós temos os outros benefícios, né, dessas bênçãos espirituais. Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e também depois sobre a questão do selo do Espírito Santo da promessa. Vamos aqui para o nosso próximo slide. A nossa condição, que ainda abordando aí o primeiro tópico, o terceiro subtópico é a nossa condição. A nossa condição se dá através da pessoa de Cristo e de sua obra realizada na cruz do Calvário. Nós saímos da condição de perdidos, separados de Deus, escravizados, através da obra de Cristo e conversão. Tá? Cristo realizou a obra e para mim poder desfrutar daquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário, eu tenho que
aceitar a salvação, e essa aceitação ela é demonstrada através da minha conversão. Tá? E ao me converter, essa conversão vai proporcionar a mim, né, uma união, um relacionamento restaurado com Deus. E também vai nos garantir uma condição de benditos, né, desfrutando de todas as bênçãos espirituais através da redenção. Vamos lá para o nosso próximo slide. O segundo tópico, né, da nossa lição, uma vida cristocêntrica neste mundo, né, que está dividido nesses 3 pontos. O primeiro subtópico é a revelação do mistério, o segundo, a plenitude dos tempos, e o terceiro tópico é louvor da sua glória. Então nós vamos aqui falar um pouco a respeito desse primeiro subtópico, né, do tópico de número 2, a revelação do mistério. Paulo aí vai usar uma palavra bastante interessante, que é a palavra mistério. A palavra mistério aí é um substantivo grego, que vem do termo mysterium, e faz referência a alguma coisa previamente desconhecida, mas agora está sendo revelada. Então, o plano de salvação estava escondido, estava oculto, e ele se tornou claro aos homens a partir do momento em que Cristo, né, assume a sua condição de homem, né, ele se encarna e ele vem ao mundo para poder realizar esta obra. Só que este plano de Deus estava oculto, era um mistério que não havia sido revelado ainda aos homens, tá? Era essa verdade que estava oculta, agora ela foi revelada aos santos. Deus manteve oculto o propósito dele por meio de Cristo, porém agora, após a manifestação do Salvador, o propósito se torna existente e revelado aos homens, ok? A vontade divina foi revelada segundo o seu beneplácito, é o que Paulo está apresentando aí. A palavra beneplácito significa que tudo se fez conforme aquilo que Deus agradou-se em fazer. Isto é, a decisão de incluir, né, nesse plano de salvação tanto os judeus como os gentios, ok? Nós vamos ver aqui agora o segundo subtópico do tópico de número 2, esta questão da dispensação da plenitude dos tempos, ok? Ao começar pela redenção da igreja, na plenitude dos tempos, todo o universo, céus, terra, estão agora submissos à autoridade de Cristo. Então, essa plenitude dos tempos que Paulo está falando aí dentro do texto, né, nos dá esse entendimento de uma visão escatológica, né, no momento onde tudo será restaurado em Cristo, né, tudo será convergido para Cristo. Isso é o propósito divino, né, desde o começo, mas devido ao pecado ele vai desenvolver este plano de salvação, apesar que este plano já estava na sua eternidade, mas ele vai começar a colocar em prática este plano de salvação, mas o objetivo final é exatamente restaurar todas as coisas, a submissão e a autoridade de Cristo, ok? A dispensação da plenitude dos tempos, nós temos que entender, né, existe um estudo voltado para as dispensações, nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, mas a dispensação do plano divino se refere ao momento em que Deus relaciona com a humanidade em diferentes períodos da história. Então, em cada período da história, nós vamos ver Deus se relacionando de uma forma diferenciada com a humanidade. E de acordo com a doutrina das dispensações, essa atividade ela acha-se dividida em 7 dispensações, pelo menos, tá? A primeira dispensação, que é a inocência, né, antes do pecado. A segunda dispensação é chamada de consciência, o momento em que Adão e Eva
pecam contra Deus. A partir daquele momento, nós já vamos estar observando ali o período da dispensação da consciência. Depois vem a dispensação do governo humano, que é a partir ali de Noé. Em quarto, nós temos a dispensação da promessa, que é a partir do momento em que Deus chama a Abraão e revela a ele aquele propósito extraordinário, né? Esse momento da história é exatamente a dispensação da promessa. Depois nós temos a dispensação da lei, através de Moisés, que estabeleceu as leis para a nação de Israel através de uma solicitação divina, quando ele recebe ali as tábuas da lei, e aí Deus vai direcionando Moisés para construir, né, toda esta lei que iria reger todo o comportamento da nação, as questões religiosas, políticas, enfim. Então essa é a dispensação da lei. Depois, quando abre-se as páginas do Novo Testamento, quando Cristo se manifesta para a humanidade, começa ali a dispensação da graça. E, por fim, a dispensação do reino, né, que nós entendemos ser um milênio, momento em que Cristo vai estabelecer o seu governo aqui na Terra por 1000 anos. Porém, dentro do texto, né, que Paulo está falando sobre esta plenitude, né, ou a dispensação da plenitude dos tempos, é uma questão para o futuro, onde tudo será restaurado e colocado sob a submissão e autoridade de Cristo. Ok? Existe uma outra palavra aí também, além da plenitude dos tempos, a palavra tempo mesmo, né, que nós precisamos também defini-la aí. A palavra tempo que aparece aí não é a expressão cronos, né, de cronologia, de tempo determinado, que é o tempo humano, mas a palavra tempo aí vem da expressão grega kairos, né, que é o tempo de Deus, ou estabelecido por ele, para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Então é um tempo onde não pode ser medido pelo ser humano. É um tempo divino onde Deus estabeleceu para que todas as coisas aconteçam, né, de acordo com a vontade soberana dele. O terceiro subtópico da nossa lição vai falar sobre o louvor, né, da sua glória. Nós temos que compreender que tipo de louvor é este, né, e eu quero aqui apresentar para vocês alguns pontos com relação a este louvor. Primeiro, que o louvor aí que Paulo está falando indica um louvor dado por meio de palavras, tá? É uma expressão mesmo do ser humano, onde ele precisa falar, né? Então esse louvor indica uma questão de palavras que são proferidas, ok? Mas o louvor também está em foco, especialmente o louvor dado pela vida, pelo próprio ser. É uma forma de agradecer a Deus, e você expressa esta gratidão através do louvor, ok? E esse louvor é para quê? Existe um objetivo, para a sua glória, ok? É para a glória de Deus. E essa glória, ela consiste na seguinte coisa. Primeiro, consiste sua bondade para com as suas criaturas. Então eu louvo a Deus para glorificar o nome dele, porque esta glória consiste na bondade de Deus para com suas criaturas. Nós não merecíamos, mas Deus, por sua bondade, estendeu a nós esta oportunidade, ok? Segundo, é para a sua própria magnificência. Terceiro, o louvor da sua glória é uma elevadíssima espiritualidade de sua pessoa, tá? Então nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, não somente pelos seus benefícios, mas também pela posição que ele é diante de todas as demais divindades, tá? Ele é um ser elevadíssimo, né, de espiritualidade, de atributos, aonde está acima de todas as coisas.
Então, Paulo está glorificando a Deus, Paulo está adorando a Deus por causa de todos os benefícios espirituais que são apresentados aí dentro do texto, ok, pessoal? Nós vamos aqui para o nosso terceiro tópico, que está divididos no primeiro subtópico, o selo do Espírito Santo, e o segundo subtópico é o penhor da nossa herança, ok? Nós vamos aqui rapidamente trazer duas definições rápidas com relação à questão do selo do Espírito e o penhor. Se referindo aí no primeiro subtópico, do tópico de número 3, que tem como tema o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, essa daí é a última estrofe, tá, da doxologia, do louvor que Paulo está apresentando, e nesta última estrofe ele vai fazer menção aí da pessoa do Espírito Santo, ok? E dentro do texto, o Espírito Santo ele recebe 3 designações. A primeira, uma promessa, a segunda, um selo, e a terceira, uma garantia, tá? Nós entendemos muito bem com relação à questão deste selo, né? Era algo muito comum na antiguidade, os homens utilizarem alguns anéis que eram feitos para exatamente marcar alguma coisa, selar alguma propriedade. Então, o que nós entendemos aqui, dentro desse texto, é que é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos na condição de salvos, né? Ele vai nos identificar, ele vai nos marcar com o selo da promessa, né? E é este selo que vai nos diferenciar daqueles que ainda não aceitaram esta salvação. Então, no momento em que eu recebo a salvação através da fé, o Espírito Santo ele vai me marcar, ele vai me identificar com este selo. E aí eu passo a ser uma pessoa diferenciada dentre as demais que ainda não aceitaram a salvação. E por fim, né, para terminarmos aqui a nossa aula, para não ficar muito cansativo para os irmãos, pois isso é uma pré-aula simplesmente para poder aí dar um suporte, né, para vocês, um conteúdo a mais para que vocês possam estar aí utilizando em suas lições, é a questão do penhor, tá? Que faz parte aí da terceira designação que nós já falamos com os irmãos, tá? A palavra penhor vem do termo arrombon, que pode ser traduzida como depósito, garantia ou primeira parcela, ok? Então, todos os benefícios apresentados aí através deste louvor que Paulo expressa para Deus, essas bênçãos, né, esses benefícios dentro do texto, é exatamente o Espírito Santo quem vai garantir que nós desfrutamos e desfrutaremos, né, de todos os benefícios que são apresentados aí dentro desse texto, ok, pessoal? Que Deus possa lhe abençoar. Eu quero aqui só fazer a leitura, né, da conclusão da nossa lição. Espero que lhe ajude esta pré-aula que nós apresentamos aí hoje para vocês, ok? E logo, logo nós já estaremos aí subindo a terceira pré-aula, que serão 2 temas importantíssimos, que vai falar sobre a eleição e a predestinação, tá? A conclusão da nossa lição diz assim: nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que você possa glorificar a Deus
pela oportunidade que Ele lhe concedeu, e você está vivendo na condição de salvo, né, onde você já desfrutou dessas bênçãos espirituais, e agora você tem o auxílio aí do Espírito Santo, né, que lhe trará a garantia enquanto você permanecer nesta condição, né, de salvo, buscando se relacionar com Deus, buscando orar, buscando se santificar. O Espírito Santo, ele vai garantir todas essas bênçãos para a sua vida. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Eu falei para os irmãos que nós teríamos aí, né, uma surpresa para vocês, e a surpresa vai estar bem aí na descrição desse vídeo. No finalzinho, né, eu disponibilizei aí um material que nós preparamos, né, uma boa parte desse material nós falamos aqui em aula, e você vai poder baixar aí o PDF totalmente gratuito, né, com o conteúdo aí que você poderá estar utilizando na aula de número 2, ok? Que Deus abençoe, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário aí. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.